hoje tivemos algumas testemunhas de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que foi secretário de Segurança Pública do governador Ibanez Rocha aqui no Distrito Federal, era o secretário de Segurança Pública do DF no 8 de janeiro, e algumas testemunhas compartilhadas que valiam tanto para Anderson Torres quanto para Jair Bolsonaro, também uma entrevista de uma testemunha de um e uma testemunha só do outro também. Então havia esse misto aqui. Enfim, quem vai te contar todos os detalhes agora, aqui na tela do Poder Expresso, é Paola Cuenca. Ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou ter tido qualquer tipo de diálogo com o ex-presidente a respeito de uma tentativa de ruptura da ordem democrática, de uma tentativa de golpe de Estado. De acordo com Tarcísio de Freitas, nunca houve qualquer tipo de diálogo neste sentido, nem enquanto Tarcísio ocupava o posto de ministro da Infraestrutura entre janeiro de 2019 e março de 2022, e nem após a derrota de Bolsonaro nas urnas, nos 2 últimos meses de 2022, novembro e dezembro. Tarcísio relatou ao Supremo Tribunal Federal que encontrou com Bolsonaro em diversas ocasiões neste finalzinho do ano de 2022, porque ele, já então eleito para exercer o cargo de governador do estado de São Paulo, cuidava da mudança da família que ainda estava vivendo aqui na capital federal. E em todas as vezes que ele vinha até Brasília, então fazia uma visita a Bolsonaro, de acordo com ele, por conta da admiração, da amizade, enfim, que os dois já mantinham há algum tempo. E nessas visitas, então, diz Tarcísio de Freitas que encontrou Bolsonaro deprimido, mas conformado. O termo que ele utilizou é que Bolsonaro estava resignado a respeito dessa derrota, desta não reeleição nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com Tarcísio, então, não houve qualquer tipo de diálogo golpista. Bolsonaro estava deprimido, Bolsonaro estava conformado com o resultado das urnas, mas também preocupado a respeito dessa passagem de bastão. Inclusive, Tarcísio de Freitas chegou a dizer que o comentário que Bolsonaro fazia sobre o governo que iria assumir, então, o poder, o governo Lula, era, abre aspas, de lamentar e a preocupação de que a coisa desandasse. Tarcísio também foi questionado pelos advogados de Jair Bolsonaro se ele observava algum tipo de ligação, algum fato que pudesse ligar Jair Bolsonaro aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. E então Tarcísio respondeu: não, sequer o presidente estava no Brasil. Ele ainda disse em outro momento, abre aspas, eu lembro, na reta final, o presidente fazendo uma live dizendo que tinha preocupação, mas que nada acabava com o novo governo, que a vida segue e a vida continua. Tarcísio de Freitas foi questionado apenas pelos advogados de Jair Bolsonaro. Nem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e nem o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal, fizeram perguntas ao governador do estado de São Paulo. Cabe a gente lembrar que, inclusive, esse questionamento feito pela defesa de Bolsonaro sobre se Tarcísio via alguma relação entre Bolsonaro e os ataques do 8 de janeiro acontece porque a acusação feita pela PGR, a acusação que foi aceita, inclusive, pelo Supremo para abertura dessa ação penal, coloca Jair Bolsonaro como a liderança de toda uma trama golpista iniciada em julho de 2021, quando ele estava ali no meio do governo como presidente da República, até então esses atos desta trama golpista desembocarem nos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Hoje tivemos os depoimentos também do senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, e você deve se recordar, ele foi ministro na gestão Bolsonaro, foi ministro-chefe da Casa Civil. Tivemos também hoje o depoimento da atual secretária de Desenvolvimento Social daqui do Distrito Federal, a Ana Paula Marra. A Ana Paula, testemunha de Anderson Torres, Ciro Nogueira, testemunha de Anderson Torres e de Jair Bolsonaro. Paola Cuenca volta aqui para a tela do Poder Expresso para explicar como foram esses dois depoimentos. Eu ainda faço destaque de outros 2 depoimentos que também foram dados nesta manhã de sexta-feira, que foram os depoimentos do senador Ciro Nogueira, que também é presidente do Partido Progressistas e atuou como ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, e também o depoimento da secretária de Desenvolvimento Social daqui do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Falando primeiro do depoimento de Ciro Nogueira, ele foi então listado como testemunha de defesa tanto de Bolsonaro quanto de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça,
ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques do dia 8 de janeiro, e também do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ele negou que tanto Anderson Torres quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro tivessem tido qualquer tipo de diálogo golpista ou de intenção de ruptura da ordem democrática. Também negou ter sido apresentada qualquer tipo de minuta que prevesse um golpe ou então alguma medida de exceção, como estado de defesa, estado de sítio. O que a gente destaca aqui é o fato de que Ciro Nogueira foi a pessoa designada pelo então presidente Jair Bolsonaro ali no final de 2022 para liderar a transição entre o governo de Jair Bolsonaro e o governo Lula. Então, como parte dessa transição, Ciro Nogueira foi questionado pelos advogados de Bolsonaro, principalmente sobre como se deu essa transição, se houve algum tipo de conflito, se Bolsonaro tentou fazer algum tipo de empecilho para que essa transição de fato acontecesse. E Ciro Nogueira afirma que Bolsonaro deu a ordem, a transição foi seguindo, ele ia até o Palácio da Alvorada, principalmente, porque Bolsonaro ficou muito mais tempo na residência oficial depois da derrota nas urnas do que indo ao Palácio do Planalto, que é o, digamos assim, escritório da Presidência da República, que então Ciro Nogueira dava as informações sobre como as coisas estavam acontecendo e que o trabalho era tocado. Então o advogado de Bolsonaro, pergunta, mas o senhor comentava essa evolução que estava indo com o presidente? Ciro Nogueira diz, sim, com certeza, que estava transcorrendo. Algumas situações dessa transição até nos decepcionou, da falta de interesse na situação do país. Isso se referindo ao governo, então, eleito, o governo do presidente Lula. E Ciro segue. Mas foi tudo dentro da normalidade. Em nenhum momento o presidente quis obstacular. E aqui ele se refere, então, a Jair Bolsonaro como o então presidente nesse final de 2022. Também Ciro Nogueira negou ter visto qualquer relação entre o ex-ministro Anderson Torres e Jair Bolsonaro com os ataques do dia 8 de janeiro. Mas, além disso, destaco também o depoimento de Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social aqui do Distrito Federal, que falou como testemunha de defesa de Anderson Torres. E ela falou principalmente sobre a situação dos acampamentos que estavam ali colocados em frente ao quartel-general de Brasília no final de 2022 e início de 2023. Lembro que milhares de pessoas que estavam neste acampamento foram pessoas que, então, participaram a princípio das manifestações no dia 8, mas que também participaram das invasões, das depredações aos prédios públicos e que depois, inclusive, retornaram a este acampamento depois que toda a depredação aconteceu ali na parte da esplanada dos ministérios e também na Praça dos Três Poderes. Ana Paula Marra, então, é questionada sobre qual foi a relação que ela teve com Anderson Torres dias antes do 8 de janeiro. E ela relata que foi chamada para uma reunião que aconteceu na sexta-feira, 6 de janeiro, aqui em Brasília, e que contou tanto com o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, quanto outras pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e também com a presença do então comandante militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra. E que nessa reunião eles trataram sobre a desmobilização daquele acampamento, para se desfazer o acampamento que estava ali colocado na frente do quartel-general de Brasília. Ana Paula Marra, como secretária de Desenvolvimento Social, foi chamada porque Anderson Torres, segundo ela diz no depoimento, queria que algumas equipes de assistência social fossem até os acampamentos para verificar as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade para só depois, então, ser movida a força policial para acabar de uma vez com esses acampamentos. E diz ela, então, que em meio a essa reunião, o general Dutra solicitou para que toda a ação acontecesse só na outra semana, na terça-feira, dia 10 de janeiro. Eu vou ler aqui o que ela diz, ela fala, abre aspas, foi daí que o general Dutra disse que de final de semana juntava mais gente e perguntou se eu poderia entrar com uma equipe na terça-feira, 10 de janeiro. Eles iam criar um protocolo, porque até a equipe de vigilância sanitária foi hostilizada no acampamento. Então queriam um protocolo integrado para a segurança da equipe de abordagem social. Ficou acertado que eu entraria na terça. Então, terça, 10 de janeiro. Diz o advogado de Torres, então, tenta confirmar. Então, olha, essa reunião foi realmente para desmobilização e ela confirma que foi para desmobilizar esse acampamento. E em outro momento ela até chega a dizer, eu comentei nessa reunião porque Anderson foi ministro do presidente Jair Bolsonaro e eu via que, de fato, eles estavam com uma intenção firme e clara de desmobilizar o acampamento.
E então, nesse sentido, ela diz depois, em outro momento, quando é questionada pela Procuradoria-Geral da República, pelo procurador Paulo Goné Branco, sobre mais assuntos, mais reuniões com a equipe de segurança pública, ela então diz em certo momento que não teve mais reuniões, porque naquela da sexta-feira, dia 6 de janeiro, ficou acertado que a equipe entraria na terça-feira, dia 10, que haveria um protocolo a respeito de tudo isso. E então ela fala: General Dutra e Torres falaram de tentar expedição de mandado de prisão para os líderes do acampamento. Eles estavam falando de segurança pública, que não era a minha área, e ela segue dizendo que não prestou muita atenção, de fato, nessa conversa, mas que ouviu algo sobre mandado de prisão contra as pessoas que seriam os líderes ali do acampamento. Então a gente pode ver claramente que a defesa de Torres chamando esse depoimento para tentar descolar Anderson Torres de uma possível responsabilização, seja por omissão, por também dar todas as bases para que as manifestações e depredações de 8 de janeiro pudessem acontecer, uma vez que ele atuava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, então era o responsável pelo protocolo de segurança pública de toda a capital federal ali naquele dia. Agora, na parte da tarde, ainda serão ouvidas outras testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro fez uma dispensa de várias testemunhas, inclusive, nesta quinta-feira. Dispensou, por exemplo, o depoimento do deputado federal e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Também dispensou o depoimento do médico que atuava enquanto Bolsonaro estava na presidência como médico de Bolsonaro, Ricardo Camarinha. Também dispensou a oitiva de Amaury Feres Saad, que é um advogado apontado pela Polícia Federal como uma pessoa que participou da confecção da minuta golpista. Ele foi indiciado pela Polícia Federal, mas não chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Mas a defesa de Bolsonaro fez essas dispensas de testemunhas e então a gente tem a expectativa de que 4 pessoas sejam ouvidas na parte da tarde ainda como testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.